Shalom. A Bíblia nos conta uma história fascinante. Em Gênesis, encontramos a história de José. José era adolescente quando os seus irmãos, movidos pela inveja, movidos por sentimentos muito ruins, resolveram dar cabo da vida dele. No final das contas, acabaram vendendo José como um escravo que foi parar lá no Egito para ser um serviçal na casa do Potifar, que era um faraó, era um oficial do faraó, né, do rei do Egito. Então José, imagina aquele adolescente vendido pelos irmãos como escravo, traído por eles, vai parar lá no Egito como serviçal. Lá no Egito, ele serve o Potifar da melhor maneira possível, ele dá o seu melhor. E a Bíblia nos diz que, inclusive, a casa de Potifar foi abençoada por causa de José. Potifar prosperou em todos os sentidos porque José estava trabalhando ali, Deus abençoou. Mas a mulher de Potifar, ela se engraçou com José, ela queria seduzir José, ter relações sexuais com José, e ele recusou, porque ele era um homem íntegro. Então ele recusou e ela ficou tão irada com a recusa que ela inventou uma mentira e o Potifar não teve outra alternativa a não ser mandar José para a prisão. E José vai preso, então fica um tempo lá. Quando José está na prisão, ele interpreta o sonho de dois prisioneiros e os dois sonhos se cumprem exatamente como José interpretou. E num deles, quando o copeiro ele é restaurado à posição para servir diretamente Faraó, esse copeiro lá na frente, quando o Faraó tem um sonho que incomodou muito, esse copeiro se lembrou de José e falou de José para o Faraó. O Faraó chamou, José interpretou o sonho do Faraó e Faraó ficou tão impressionado com a sabedoria de José que colocou José como o segundo mais poderoso, mais importante do Egito. E naquela época, de todo o mundo, porque era a potência, era o império que dominava o mundo conhecido. Então, José se torna o segundo mais poderoso do mundo. Quando lá na terra em que a família de José estava vivendo, teve escassez de alimento, eles foram ao Egito buscar comida. E José então reencontra os seus irmãos. José tinha tudo para se vingar. Ele tinha tudo para dar na mesma moeda. Então José faz algo inusitado. Ele chama os seus irmãos, ele se mostra a eles, eles choram. E a Bíblia diz que José chorou tão alto que o choro dele era ouvido à distância. Tanto que ele ficou emocionado de reencontrar os seus irmãos, os mesmos irmãos que o venderam como escravo, que fez ele viver muitos anos como serviçal, que eram responsáveis por ele ter parado vários anos numa cadeia. Agora José está diante deles e ao invés de se vingar, José simplesmente libera para eles uma palavra extraordinária. Lá no livro de Gênesis, no capítulo 45, a gente vai ver no verso de número 5 o que José fala para os seus irmãos. Veja só, ele diz assim: agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haveres vendido para aqui, porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Uau, isso é coração quebrantado. Isso é coração que já entregou todo o orgulho, toda a prepotência. José estava investido de autoridade, ele podia fulminar os seus irmãos. Ele podia se vingar daqueles traidores. Mas um coração quebrantado não quer vingança. Um coração quebrantado não fica cobrando o que o outro fez de ruim. O coração quebrantado estende a mão de restauração.